Tudo sobre a entrevista do visto americano. Como nos preparamos? O que nos perguntaram? Como foi? Vem com a gente e confere o nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, hoje estou aqui com minha esposa. Olá pessoal, meu nome é Michele. E você está no canal Segue a Vida do Turista. Onde vamos dar dicas, sugestões e orientações relacionadas sobre a nossa viagem. E desde já a gente te convida a se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilha e comenta, tá? Compartilha esse vídeo com quem precisar. E nesse vídeo vamos trazer para você tudo relacionado à nossa entrevista. Como foi nossa experiência, como que a gente se preparou. E também aqui no canal tem um vídeo já falando sobre o nosso relato, desde processo de caso e tudo mais. Vou deixar aqui para você a descrição aqui no canal, tá? E para ficar mais fácil de vocês entenderem, nós vamos dividir esse vídeo em pré-entrevista, dia da entrevista, no consulado e na hora da entrevista. Vamos lá. Na entrevista, a gente quer mostrar para vocês como a gente se preparou. Nós fizemos entrevista simulada um com os outros. Justamente, a gente fizemos uma simulação um com o outro, fazendo perguntas relacionadas sobre o que poderia cair dentro das propostas, que é o que você faz, o que pretende fazer lá, qual a sua renda, se vocês já viajaram fora. E não só nesse momento, a gente aproveitou no momento que a gente já levantava no carro, quando estava indo para o trabalho, à noite, na hora do almoço, em todo momento que a gente se encontrava, a gente fazia essa simulação de pergunta para um de nós. E assim, era uma coisa automática. Como assim, a gente estava muito assim, introduzido nesse mundo, né, de entrevista, a gente pegava as principais perguntas que poderiam cair e a qualquer momento a gente perguntava. Tava do nada, eu perguntava para ela, para onde você vai? Quantos dias você vai ficar? Aí a mesma coisa era comigo, também até as nossas filhas, a gente perguntava assim, para onde você vai? Quanto tempo você vai ficar? O que você vai fazer? Era sempre nessa parte assim que a gente, para justamente vivenciar esse momento. E tinha vários erros, viu, gente? Porque um corrigindo o outro, porque lá na hora aquela resposta pronta e acabou, mas durante o ensaio a gente tentava, repensava, mudava algum ponto e assim foi. Isso, a gente até brincava, por exemplo, assim, às vezes eu perguntava para ela assim, para onde você vai? E ela, para os Estados Unidos. Não, peraí. Eu brincava com ela, reprovada. Aí a gente voltava, falava de novo, então sempre ia nessa temática mesmo. Outra coisa que nós fizemos também, quando nós chegamos em Brasília, que nossa entrevista foi em Brasília, a primeira coisa que a gente fez foi, após chegar ao hotel, foi saber a distância do hotel para o consulado, né? Então nós chegamos, colocamos no GPS justamente para a gente ver o que poderia dar de errado, quanto tempo a gente gastaria para chegar lá, para não correr nenhum atraso. Vamos lá então agora para as dicas pré-entrevista, o dia da entrevista, né? O dia pré-entrevista. Bom, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi procurar um hotel mais próximo ao consulado, né? No caso, nós ficamos no Hotel Planalto. Vou deixar aqui abaixo também na descrição o contato, se vocês quiserem. É um hotel com ótimo custo-benefício, porque não é aquele que tem 5 estrelas, mas também não é aquele albergue, né? Então, é um hotel, nós estávamos em 5 pessoas, porque foi minha esposa e eu, nossas 2 filhas, e foi uma colega nossa para ajudar a cuidar das nossas filhas, uma vez que a gente não levou elas. No dia da entrevista. E também nós tentamos dormir bem na noite anterior. Porque é normal, pessoal. A gente fica aquela ansiedade, aquela coisa, pensando o que pode acontecer, fica remoendo, não tem como. Até que nesse dia eu consegui dormir bem. Como dormir, eu acho que era umas 10 horas da noite. E acordamos 5h30, até pra gente ajeitar, arrumar. Vamos então agora para a parte do consulado em si. Então, após tomamos nosso café, a gente saiu rumo ao consulado, gastamos mais ou menos uns 5 minutos, né, meu bem, para chegar lá. Sim, foi 5 minutos. Foi bem tranquilo. E nós dentro do carro pedindo oração, colocando intercessão, porque a gente é católico e a gente acabou fazendo esse momento de oração para que Deus abençoasse naquele momento. Eu acho que assim, pessoal, a oração foi assim 50% do nosso processo como todo, então a gente rezava toda hora, então a gente estava bem confiante mesmo, mas apesar da confiança, a gente não deixa de ficar aquela pontinha de dúvida, aquele medo, aquela preocupação, né? Mas assim, Deus na frente e o resto deu certo. Então chegamos lá, na hora que a gente chega,
lá em Brasília, lá é tranquilo para estacionar, tem um espaço bem amplo, um pátio bem amplo, não tem pessoa que fica vigiando, não tem nada pago, é bem tranquilo mesmo de estacionar. Ah, só um detalhe, nós deixamos o nosso celular dentro do carro, porque lá não pode levar. Isso, pessoal, é importante mesmo. Então, assim, não pode entrar com o celular, tá? Caso você precise de levar o celular para chamar Uber ou uma coisa desse tipo, você vai ter que deixar nos guarda-volumes que lá estão disponíveis, que esses guarda-volumes não tem nada a ver com o CASB, com o consulado, tá bom? Eu não sei te dizer o preço, mas eu acredito que deve girar em torno aí de uns R$10 para cima, né? Chegando lá, então, você vai se direcionar para a fila de acordo com o seu horário. Por exemplo, tinha a fila das 7h30, a fila das 7h45, então dividindo de 15 em 15 minutos. Já nos direcionamos para a nossa fila, que era de 8 horas, né? E em seguida a gente já entrou. Quando a gente chega no consulado, tem um guardinha que fica lá na portaria, ele vai pegar o seu comprovante de agendamento para confirmar que realmente é aquele horário. Chegando lá, na hora que a gente adentra na parte do consulado, nós vamos passar num detector de metais. No detector de metais, a gente tira o nosso casaco, a pasta, deixa lá na cestinha e passa pelo detector de metais e para ver se você está com alguma coisa de objeto. Como nós não tinha nada, passamos diretamente, tranquilo, pegamos nossas coisas e seguimos pelo corredor até chegar em uma sala de espera. E esse detector de metais, ele é exatamente igual ao aeroporto, sabe? Tem tipo aquele portal que você passa, é exatamente igual. Como minha esposa falou, a gente pega esse corredor, só que antes de chegar na sala de espera, tem um guichê que você entrega o seu passaporte, né? Então a pessoa lá vai novamente confirmar o seu horário de agendamento, vai bipar o seu passaporte, que está aquele adesivo colado lá atrás, né? Que colou lá no caso, para confirmar quem são as pessoas, e confirmar também seu horário. Confirmado tudo isso, você vai para essa temida sala de espera. Na sala de espera é igual sala de banco, sabe? Um monte de cadeira, tem banheiro logo à frente. E do lado, se eu não me engano, do lado esquerdo tem uma área de brinquedoteca bem pequenininha, bem tranquila. E um relógio grandão, assim, bem exposto na parede. Que inclusive foi o que nos auxiliou a gente assim, a se conectar no tempo, né? Porque a gente estava sem relógio, sem celular, sem nada, então a gente não tinha noção. E lá dentro é tudo assim, é um ambiente de banco, vamos pensar dessa forma. E aí, graças ao relógio que estava do nosso lado, eu fui acompanhando mais ou menos o horário que a gente chegou. Então, a hora que a gente chegou mesmo lá nessa sala de espera, já era quase umas 8h05, mais ou menos, né? Então, nesse momento aqui. Agora a gente quer dar umas dicas para vocês em relação à sala de espera. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Nessa sala de espera, você já está sendo monitorado o tempo inteiro. Você está sendo monitorado desde a hora que você chega, na verdade, né? Mas principalmente lá. É uma sala lá que fica todo mundo aquele silêncio mortificante, qualquer coisa assim. Uma dica nossa, procure não ficar inquieto. Procure não sim, ficar manter balançando as pernas, ficar mexendo demais no cabelo, no nariz, nariz, fuçando os documentos. Porque isso aí, pessoal, já é uma coisa que vocês já devem ter feito. Organizar seus documentos, saber onde que está cada coisa. Porque isso tudo demonstra nervosismo. E pensa bem, naquele momento você pode estar sendo monitorado. Olha, aquela pessoa está mexendo demais no nariz, está coçando demais o cabelo, está olhando demais para o lado. Isso aí pode gerar um sinal de desconfiança do consulado. Então já é um alertinha que eles podem acender. Vamos ficar de olho naquela pessoa, né? Não ficar levantando para ir toda hora ao banheiro, sentar, levantar, andar de um lado para o outro, ficar naquela posição ali meio que robótica naquela cadeira. Um exemplo que a gente pode citar é uma família que estava do nosso lado. A gente percebeu que, acho que deve ser o pai da família, ele ficava o tempo inteiro estralando os dedos, ficava assim, preocupado. Balançando a perna. Justamente, isso demonstra. Isso eu estava monitorando minha esposa. Às vezes, quando ela começava a mexer a perna, eu cutucava ela assim, vamos parar, né? Aí a gente procurava, assim, conversar, claro, a gente também não precisa ficar mudo, mas conversar tranquilamente, num tom não alto, mas bem tranquilo, né? Procurar realmente ficar tranquilo. Uma dica, faz de conta que você não precisa daquele momento, faz de conta que você está pouco se importando, né? É uma das dicas que a gente coloca também. Vamos então agora para nossas dicas relacionadas à hora da entrevista propriamente dita. Essa é a primordial. Isso. Então, assim, você está naquela sala de espera,
Nisso lá na frente tem uma mocinha que fica chamando as pessoas, né? Chama pelo nome completo. E aí, como nós estávamos em família, chama a família como um todo. Ou seja, não, eles podem sim, se eles quisessem separar, eu mais a esposa, mas de via de regra chama a família como um todo. E chamou o nome da minha esposa, o nome dela é mais fácil que o meu, e em seguida foi eu e ela. Chamou lá Michele Ribeiro Santos e família. Aí nós fomos para essa outra fila. Essa outra fila é uma fila de vai e vem. Lembra aquela fila que você vem e vai, é nesse tipo de fila. Fomos para a fila, já seguimos direto para a fila, fomos indo e voltando, e nós tentávamos não prestar atenção no que o consulado estava falando, porque muita gente ali ficou reprovado. E em nenhum desses momentos tinha um homem lá questionou a cônsul, por que eu fui reprovado? O que aconteceu? Faltou algum documento? Aí a pessoa lá do cônsul falou, você vai seguir esse papel, aqui tem as orientações por qual motivo você foi reprovado. Mas não tentando focar nessa parte aí do consulado falando, a gente vinha, até chegar no nosso ponto da fila para que a gente vá para o cônsul. Nesse momento que você está nessa fila de vai e vem, que eu chamo, a única coisa que separa você dos agentes consulares é um vidro, né? Também recordando semelhante a um vidro de banco, que separa o pessoal da espera dos caixas. Só que nesse momento, pessoal, como você está muito próximo, você ouve as pessoas, se dá para você perceber mais ou menos que o vidro é fosco, quem está sendo entrevistado, então você ouve cada pergunta que faz. E nesse momento talvez é interessante você procurar não prestar tanto atenção na entrevista dos outros, para você não levar isso para você. Que você fala, nossa, ele perguntou isso, vai perguntar isso para mim, o que eu vou responder? Então, diga, fica tranquilo, concentra no seu mesmo. Você tem que ter a consciência do seguinte, pessoal, o que você era para ser feito já foi feito. Aquele é o momento simplesmente que você vai confirmar as informações que estão na sua DS. Então você simplesmente o consul vai te perguntar coisas que você escreveu lá. E o principal, você tem que ter conhecimento. Além de conhecimento do que você preencheu no seu DS-60, você tem que ter confiança, porque acima de tudo a gente tem que ter confiança e conhecimento daqueles assuntos que estão propondo. Justamente, a DS, pessoal, ela é 80% da sua entrevista. Você tem que saber exatamente o que está escrito lá, né? O erro principal das pessoas é que manda alguém fazer a DS e não sabe o que tem lá. Chega lá na hora da entrevista, o cônsul vai te perguntar e você não sabe. E você pode estar dando respostas divergentes do que está proposto lá no seu DS. Isso. Então, aí, na hora que a gente chega lá na ponta da fila, aí tem uma pessoa que vai ficar direcionando a gente para qual guichê a gente vai, né? Então, a gente escolhe, eles que escolhem lá. E no nosso caso, nós fomos para o guichê de número 6. Bom, e assim que você é encaminhado para a fila, que você vai ser entrevistado, sempre vai estar uma pessoa sendo entrevistada e você aguardando atrás dela. E nesse momento, mais do que nunca, você vai ouvir também o que está sendo perguntado, como que está sendo a entrevista da pessoa. Bom, o casal que estava na nossa frente foi reprovado, logo eles saíram e a cônsul nos chamou. E outra dica aqui, pessoal, também agora relacionada à entrevista, é importante, se você tiver de família, vocês organizarem quem vai responder o quê. Porque, como que nós fizemos? Nós combinamos que quando fosse pergunta geral, eu responderia. E se fosse pergunta específica, cada um responderia de acordo com o que ela perguntar. É importante também não atropelar um outro. Por exemplo, se eu estou falando, minha esposa não ia me atropelar. E se ela está falando a mesma coisa, não ia atropelar ela também. Então a gente combinou justamente dessa forma. E lá nos Estados Unidos, eles têm aquela mentalidade de que o homem toma a iniciativa, né? O homem manda. Então, até por isso mesmo, a gente resolveu perguntas gerais, eu responderia também. Bom, então, após chegar lá na fila, ela pegou os nossos passaportes e já mandou a primeira pergunta. Perguntou qual que era o motivo da nossa viagem. Respondi dessa forma: turismo, vou passar férias com minha família. Outra dica também que a gente quer dar em relação à forma de responder. Procure não responder resposta muito curta e seca, mas também não enrola, né? Por exemplo, para onde você vai? Qual que é o motivo da viagem? Turismo. Só isso. Ou então, turismo porque meu sonho foi viajar, porque eu amo, eu quero. Não, cara. O que você vai viajar? Você tem que
provar que você é um perfil de turista. Turismo, vou passar férias com minha família. Ótimo. E aí ela já mandou outra pergunta. Perguntou o que nós somos. Como foi pergunta geral, também respondi que somos casados, né? Então, depois da pergunta de que nós somos casados, já partiu para as perguntas individuais. A cônsul direcionou o olhar para mim e perguntou assim, o que você faz? E nesse momento o microfone dela estava ruim, porque a gente fala entre o microfone, tipo aqueles interfonezinhos que você fala, porque tem o vidro separando, e estava falhando. Aí eu falei assim, desculpa, eu não entendi. O que você faz? Minha profissão? Ela, sim. Ah, sim. Aí eu falei, bom, sou biólogo numa empresa CLT e também sou funcionário público. Aí, ok. E assim, ela é bem rádio, sabe? Nossa cônsul olhava pro computador, olhava pra gente, olhava pro computador, olhava pra gente o tempo inteiro. E ela é muito séria, gente do céu. Nunca vi uma pessoa tão séria igual ela. Perguntou também minha renda, né? E aí, como eu tenho 2 rendas, né? Eu falei assim, bom, somando minhas 2 rendas dá 6.300, né? Que seria a renda bruta. Que eu passei para ela também. Logo em seguida também, ela direcionou já o olhar para minha esposa e fez as mesmas perguntas. Ela já perguntou para mim o que eu faço, eu respondi que eu sou servidora pública, trabalho como auxiliar de atividade educativa e também falou sobre a questão da minha renda. Também respondi que ganho em média de 2.500. Tá, isso. Na verdade, minha esposa respondeu exatamente o que foi. É outra dica também que a gente vai dar, pessoal. Fale exatamente o que você ganha, né? Pode ser a renda bruta mesmo, porque até para fins de financiamento, essas coisas sempre é a renda bruta. Então não diga, por exemplo, eu ganho mais ou menos, eu ganho aproximadamente, a não ser que sua renda de fato seja variável, porque tem pessoas que trabalham por comissão, aí você especifica, olha, eu trabalho com comissão, então minha renda varia de tanto a tanto. Mas se você é um CLT, se você é um concursado, se você recebe aquele valor todo mês, diga exatamente o valor, se possível até os centavos. Eu recebo 2.368 por mês, né? Então, é outra dica que a gente passa para vocês. E depois, logo, a próxima pergunta foi sobre se nós já viajamos para fora do país. A gente respondeu que sim, que fomos para França, Bélgica e no ano passado, 2022, fomos para México. Isso, é um detalhe também que, como já foi uma pergunta geral, já eu respondi também, né? Tomei a frente para responder. E é importante você ter viajado para fora do país? Com certeza, né? Principalmente para a Europa. Então, outra dica que a gente dá, se você tiver a oportunidade de viajar para fora do país, viaje para demonstrar perfil de turista. E Europa principalmente, por quê? Porque é um país de primeiro mundo e que não tem dificuldade para entrar. Na Europa, você entra simplesmente com passaporte, você não precisa de visto, de autorização, de nada. Aí o que vem na cabeça do cônsul? Bom, se o cara foi para a Europa, que é um país de primeiro mundo, e é fácil de entrar e não ficou, então significa que ele é turista, né? Posteriormente também perguntou sobre nossas filhas. Perguntou assim, suas filhas estudam? Eu respondi, sim. A mais velha estuda num colégio particular, não citei o nome do colégio, que não precisou. E a mais nova estuda num colégio público, que é o mesmo colégio que minha esposa trabalha. Então veja que a resposta ela é completa. Ela não é uma resposta curta, porém não é uma resposta que enrola, é uma resposta completa, né? Que é importante. Pensa na entrevista como se você estivesse conversando com alguém. Você vai estar conversando com uma pessoa lá, com um parente seu, você não vai responder assim. Se a pessoa perguntar assim, para onde você vai? Orlando. O que você vai fazer? Turismo. Quanto tempo vai ficar? 12 dias. Você não responde dessa forma. Você vai falar, eu vou para Orlando, vou passar minhas férias, eu vou passar 30 dias, 20 dias, enfim, né? Você responde de uma forma mais completa. Outra coisa muito importante também, na hora que você está sendo entrevistado, porque você sabe muito bem que o corpo da gente fala, né? Às vezes a gente está falando com palavras, mas o corpo fala. Então, dicas aqui. Quando você estiver na entrevista, olha sempre para o cônsul, olhar fixado. Não fique olhando, quando você estiver respondendo, jamais olhe para baixo, porque, não sei se vocês já acompanharam aqui no YouTube, tem um canal Metaforando, que ele dá muita dica de linguagem corporal. Então, assim, se você na hora da entrevista ficar coçando muito o nariz, ficar mexendo muito no cabelo, ficar cruzando os braços, o olhar. Isso, estralando o dedo, significa que você pode estar levando a tendências para mentira, né? Não estou dizendo que você está mentindo, mas o cônsul pode entender isso, que você está muito nervoso. O que ele vai pensar?
Se ele está falando coisas que é da vida dele, por que esse motivo de nervosismo? Eles entendem dessa forma, por mais que a gente de fato esteja nervoso com o momento, né? Então, assim, olhar sempre no cônsul, não ficar estalando os dedos, não olhar para baixo, porque quando você olha para baixo, significa que você está criando alguma história, você está inventando, você está mentindo. Quando você for olhar assim, se você colocar seu olhar para cima, significa que você está relembrando de alguma coisa, não está inventando, está relembrando. Então, se for olhar no cônsul, ou então no máximo para cima para relembrar alguma coisa. E falar direto, não ficar procurar gaguejar, não, fala realmente aquela informação necessária. Outra dica também importante que a gente quer colocar é a importância da pasta, dos documentos. Eu levei essa pastinha aqui, né, depois eu vou gravar um vídeo especificamente só sobre pasta de documentos, mas veja que é uma pasta transparente. Por que a pasta transparente ela é importante? Justamente porque enquanto você está lá na fila esperando, o cônsul está te vendo. Ele está entrevistando uma pessoa, mas você está lá atrás e você está segurando a pasta. E aqui nessa parte da frente, ele já vai estar vendo os documentos que você levou. Você pode ter levado, por exemplo, uma carteira de trabalho, um diploma de faculdade. Então ele vai ver que está diferenciado. Chegando lá, coloca essa pasta na frente. Por quê? Para mostrar que você está munido de documentação, que qualquer coisa que ele pedir, você vai ter condições. E também deixe os documentos de uma forma que você saiba onde estão as coisas. Porque a pior coisa que tem é você pedir o documento e você ficar fuçando, ficar revirando a pasta lá, não sabe onde que está. Vai demonstrar o que para ele? Desorganização, que você não é organizado, e vai demonstrar que você não está preparado o suficiente. E a gente tem que facilitar a vida do consulado. E a gente deixou todo etiquetado na nossa pasta, porque lá nós já dividiu em várias cores. Além das cores, nós já escreveu por exemplo, minha pasta, a pasta dele, o imposto de renda, comprovante de endereço, cartão de crédito, extrato bancário, os diplomas. Isso. E se você quer dicas de como organizar a pasta de documentos, deixa aqui embaixo no comentário pra gente, que a gente grava um vídeo, assim. Então, deixa aqui no comentário se você quer essas dicas que a gente faz pra você, tá bom? Além disso, pediram a nossa impressões digitais do quarto do dedo da mão direita. Colocamos sobre a câmera digital lá. Pediu ele primeiro, para depois pedir eu. Nós colocamos e pronto. Certo. Antes de encerrar o vídeo, mais uma dica que eu quero falar para vocês também, pessoal. Não responda se você não tiver entendido a pergunta, tá? Então, não tem problema você perguntar para eles repetirem a pergunta. Lembra que são pessoas americanas, são gringos que estão lá. São pessoas que falam português, mas assim, como não é a língua nativa deles, a gente tem que facilitar o trabalho deles. Procura falar mais tranquilamente, não fala rapidão demais assim, desse jeito, assim, como demonstrando nervosismo. Fica tranquilo no seu tom de voz. E se não entendeu a pergunta, não responda o que você não entendeu. Pede para repetir de novo a pergunta. Porque às vezes ele pode perguntar quanto você ganha, se não entendeu, e você vai falar assim, eu sou funcionário público. Não, tem que perguntar, responder exatamente o que ele perguntar. Não entendeu? Pergunte novamente, tá? Bom, então após essa impressões digitais, colhida da impressão digital, veio a tão notícia que a gente gostaria, né? Ok, o visto de vocês foi aprovado e boa viagem. Boa viagem. Simples assim, não entregou nenhum papel, nem nada, certo? Algumas vezes eles entregam um papelzinho branco com as orientações, mas como que a gente teve a certeza que a gente foi aprovado? Que o cônsul falou, a gente ouviu, né? E eles reteram o nosso passaporte, porque eles retêm o passaporte para fazer o anexo do visto, né? E assim foi. Pegamos na mão do outro, agradecemos a cônsul, obrigado, e saímos tranquilamente, né, no cônsul, mas com as pernas assim extremamente moles, bambas, e foi um alívio, pessoal, como se tivesse tirado um peso das nossas costas, e foi muito bom, e essa foi nossa experiência. E esse foi o relato da nossa entrevista para o visto americano. Se você curtiu, dê o seu like, comenta, compartilha. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui, que a gente vai estar auxiliando e respondendo tudinho para vocês. Isso, a gente responde todo mundo. E também a gente oferece o serviço de assessoria para o visto americano. Então, se você tiver com alguma dificuldade ou você quiser uma ajuda assim para você preencher sua DS 160, na nossa assessoria a gente faz o preenchimento em inglês, damos dicas para vocês e fazemos também uma entrevista simulada junto com vocês para te deixar preparada para a entrevista do visto americano, tá bom? Então, galera,
Fica o nosso abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau!